Agora você já está fazendo outra coisa. É uma outra análise sobre o filme. É outro momento. É um momento muito mais rico. É um momento no qual você tira o véu. Sai do mundo das aparências. O que é aparência? É literalmente aparência. Porque se você assiste o filme Cadillac Record, Notícia de uma Guerra Particular, Tiro em Ruanda, filmes dessa natureza, ou de todas as naturezas, todos os filmes, não é? Você tem a aparência daquela produção, você tem a profundidade do conhecimento sobre aquele objeto a sendo tratado, mas na ótica do diretor, do criador do filme, daquela história, daquela representação. Não é a sua visão sobre o filme. E quando você se emociona e entra naquele universo, não é? Você começa a ter identidade, não é assim que ocorre com a gente, com o filme, quando a gente assiste o filme? Por isso que a gente chora, fica emocionado, arrepia tudo, né? Ou tem tesão, né? Quando vê uma cena e tal, né? Seu Deus, não é? Tô falando mentira, não é isso que acontece? Por quê? Porque a gente reage quando a gente vê o filme. A gente reage, né? E a gente fica excitado, ipsilítere. O excitado no sentido de quer ver o desdobramento da história. Fica apostando, a gente aposta, aquele vai morrer. Não é assim? Né? Ou fica tentando adivinhar o final da história. Fica triste quando a história não tem nada a ver com o que você imaginou, quando o mocinho morreu, quando isso, ou quando aconteceu aquilo. Então, veja, esse nível de relação, que é o nível primeiro da relação, ele é exercitado no cineclube, que é o momento do primeiro contato com a obra. E nós temos uma tendência a assimilar o que a obra nos apresenta. Aí nós falamos, tem razão, aquela guerra, tá vendo? Agora sim, né? Lá, é isso aqui. Então, nós passamos a identificar nossa verdade com a verdade apresentada pelo filme. Né? Um filme sem reflexão, sem profundidade, sem esse outro passo da resenha crítica filme, nos leva a acreditar que, porque houve muita pesquisa, aí eles vão lá, o diretor dá um depoimento, fizemos 3 anos de pesquisa, envolveu a Unicamp, a USP, não sei quem, ganhou o prêmio Emmy, ganhou o prêmio Oscar. Isso aí, o que faz para nós? É o atestado de validade. Você não precisa pensar. Por que você não precisa pensar? Porque se ganhou o Oscar, é bom. Se ganhou o Oscar, eu posso acreditar. Não é assim? Ué, se está passando no cinema, o filme é bom. Esses grandes filmes, por exemplo, que são, a gente não faz ideia do dinheiro que é investido, não sei quanto, 200 milhões, 300 milhões, não é? Que são investidos nessas grandes produções. Eu vou duvidar que foi aquilo mesmo? Né? Lembra lá do Titanic, né? Quando o dinheiro que foi, né? Depois vieram outras obras que gastaram muito mais, né? Então, a mídia, ela vai nos envolver e nos convencer de assistir esses filmes, tentando demonstrar a validade deles e de que há uma verdade nele que você pode confiar e, portanto, você não precisa pensá-lo e que você pode assisti-lo como entretenimento, né? Hoje e amanhã tem outro grande filme que você assistiu, e depois da manhã tem um outro, e depois um outro, e depois um outro, e depois um outro. E nós vamos achando que o cinema já não é peça para pensar, mas é objeto de consumo, né? Como se fosse um sabonete, como se fosse uma peça de roupa que você descarta aqui e acolá. Ele não tem mais o efeito
de reflexão sobre a realidade, porque eu passo a acreditar que ele é dotado de uma verdade tal que eu posso aceitá-lo como ele é. Veja se isso não é a mesma coisa que a gente tem em relação aos livros, né? Quando a gente lê um livro e se encanta com aquele livro, ou então, e nós professores da universidade fazemos muito isso, né? Ficamos citando o Bourdieu, Marx, não sei o quê. Aí quando aluno pega aquele texto lá, ele vai ver como verdade, a última verdade da história. Não, ele quer se apropriar do autor, da ideia do autor, como se fosse a verdade, e não ter uma postura de reflexão também sobre essas obras. Aquela é a verdade para ele, da pesquisa que o Marx fez, da pesquisa que o Bourdieu fez, e eu preciso lê-la e conseguir, né, me apropriar, ter esse momento de me apropriar do conhecimento que está lá e ter um momento de refletir criticamente sobre essa obra. Daí eu estou fazendo o paralelo entre, né, a resenha crítica fílmica e a resenha crítica fílmica e de livros, né? Dessa metodologia científica que nós já utilizamos muito, né? Portanto, o Cineclube tem uma contribuição muito grande quando tematiza e faz o debate do filme, mas ele avança, e aí tem uma provocação do Neaf, do Batista, né? Que eu acho que ainda está muito pouco, nós precisamos avançar mais, e para mim mesmo, né? Que é dotar esses nossos debatedores da ferramenta da crítica. A ferramenta da crítica, a crítica é uma ferramenta fundamental no espaço universitário, para a gente não assistir os filmes só com essa primeira versão do mundo das aparências, que eu estou falando, que é o primeiro choque, a primeira observação que eu tenho sobre aquela realidade, sobre aquela realidade retratada. Né? Mas a pesquisa que vem depois, a produção disso que vem depois. Né? Daí vale a pena dar uma olhada no TCC do Plisma, em alguns textos, artigos que foram produzidos pelo Cineclube, que tentam ir além, mas ainda está muito pouco, nós vamos ter que avançar. Né? Eu, inclusive, propus para o Batista, em determinado momento, do ponto de vista da metodologia, que os colegiados de curso teriam que fazer uma discussão com a metodologia científica e seminário de pesquisa, a importância da gente introduzir a resenha crítica fílmica como metodologia ensinada nas disciplinas, para potencializar a possibilidade de pesquisa e ensino que o Cineclube dá o aporte no sábado. Mas se nós temos meu filho, eu tenho que caminhar para isso. E o Cineclube aqui, as nossas experiências aqui, apontaram para isso, e esse é o maior legado quando você vai assistir esses filmes, por exemplo, que é Cadillac Record, que é Notícia de uma Guerra Particular, Tiro em Ruanda, que foi um problema assistir esse filme, mexeu com todo mundo, né? Mas aquilo foi o nível, nós ficamos no nível da aparência. Vai pesquisar sobre o filme, vai ver o que tem lá, né? Vai ver o que é essa realidade africana. Então, eu não estou aqui para falar de filme, eu estou aqui para falar de metodologia, de como analisar esse filme, né? De como esses filmes podem potencializar as nossas reflexões, né? Num momento em que nós precisamos criar uma unidade da ação nas intervenções e nas nossas ações étnico-raciais. E daí eu, na hora da saudação, falava de estar ao lado da Aurinete, o que significou isso da formação dela, da Luciene, da Juliana, etc., da Nilma, mas também da sexta-feira 13, não é? E da palestra que nós vamos ter hoje à noite, por exemplo, envolvendo a questão da região de matriz africana, que é outra discussão que nós temos que aprofundar, mas também, na abertura deve ter sido falado, não é? Por que a Semana da Consciência Negra está acontecendo nessa semana? Né? É porque nós antecedemos uma grande passeata em nível nacional que nós teremos, que é a passeata das mulheres negras, dia 18, né? Na próxima quarta-feira. O tema da passeata das mulheres negras tem a ver com o tema das escolhas que
o NEAF, através do convênio do Cineclube, tematiza o Cineclube. Veja como as coisas estão conectadas, né? E o tema dessa passeata tem a ver com as reflexões que nós fazemos sobre o marco legal em relação às questões étnico-raciais no Brasil, que tem a ver com a Lei 10.639, né? Que é inserir história da África e dos afro-brasileiros no ensino da educação básica, né? Que apesar da lei, as nossas escolas estão muito aquém de ter inserido isso. Tem a ver com o Estatuto da Igualdade Racial, tem a ver com a questão da luta da saúde da mulher, em especial da mulher negra, né? Então, tematizar o Cineclube é passar por todos esses processos, todas essas questões, elas estão interligadas, né? Eu disse até aqui no meu texto, né? A Marcha das Mulheres Negras, ela tem encontrado força para unir grande parte dessas iniciativas de luta, porque não somos só nós aqui no campus temos outros grupos, né, que fazem a discussão étnico-racial, fora daqui, no Brasil inteiro, né? Então, a tentativa de unificar isso através da Marcha das Mulheres Negras coloca todos nós em marcha. Então, mulheres negras têm que lembrar, outras mulheres não negras devem marchar, tem que lembrar os homens que devem marchar, porque a marcha não tem a ver com a pessoa da mulher negra, mas tem a ver com a motivação que leva a mulher negra à marcha, que não é outra, senão a mesma motivação que leva o Cineclube em convênio com o NEAF escolher o tema étnico-racial para tematizar e debater. Tem a ver quando eu faço a resenha crítica e quero ir além das aparências, dizer que aquele é mulato, que aquele é preto, que aquele é branco, que aquele é esse e aquele, mas entender por que nós nos relacionamos assim e por que não devemos fazer isso ou fazer aquilo. Então eu estou tirando o véu, estou indo para além das aparências. Tem a ver com a ideia de dizer, sim, e como é que você se autodeclara? Branco, negro, pardo, indígena. E você, pela primeira vez, a maioria dos nossos alunos, tem que olhar para si e falar, Deus, e aí é um tal de eu sou o quê? Não é? E aí aquela dificuldade danada de dizer o que você é. Não é? Veja, aí eu não estou mais no mundo das aparências, porque se for no mundo das aparências, o neguinho, aquele neguinho ali, aquele cara lá, não é? O negão, não é assim? Não é? A mulher é aquela mulata, não é? Aquela morena, ou aquele moreno, não é assim? Pois é, isso são expressões do mundo da aparência. Essa é aquela mesma expressão que aparece no Cineclube da hora que você chama a conversa, que é natural. Mas o que eu estou dizendo aqui? Que tem que ir para além disso, né? Bom, avançando para a temática do filme, eu quero dizer que eu utilizei essa metodologia para a discussão do filme, né? Eu quero saber aí quanto tempo tem, 10, 15, 20 minutos, posso ficar um pouco mais à vontade, né? Mas eu sei que agora está avançando. Tá bom, mas não vou judiar muito de vocês não, não vou judiar. É que eu tenho mais duas coisinhas para falar, que vai falar dessa questão da lógica das aparências, né? E que nós temos, que o conhecimento, eu sempre pergunto para os meus alunos, quem é meu aluno sabe disso, o que é conhecimento, né? E depois que a gente debate muito o que é conhecimento, nós vamos chegar à conclusão que o conhecimento é quando você relaciona as coisas. E não informação. Mas conhecimento sem informação não é conhecimento. Mas ficar no nível da informação não é conhecimento. Ficar no nível da descrição não é conhecimento. Ficar no nível da empiria, então fazer pesquisa de campo é ir lá na escola, é ir lá na favela, é ir lá na aldeia indígena e descrever o que vê lá. Isso a ciência já demonstrou para nós que não é conhecimento. Agora, sem isso, eu também não tenho conhecimento. O que é o conhecimento, então, né? É a minha capacidade de relacionar essas questões com perguntas, com questões que têm a ver com a problemática da vida, com as questões que nós estamos elegendo a serem enfrentadas nesse ambiente, nessa discussão, nessa reflexão. Portanto, a perspectiva relacional nossa
esta habilidade de ver algo e perguntar sobre ele e elaborar em nossa cabeça aquela reflexão, está ali o conhecimento. É ali que é o conhecimento. É ali que você se torna autor. É ali que você, quando você expressa isso. Se você ficar, pensei isso, mas não falou, não publicizou para que o outro possa dialogar com você, então você não entrou nessa dinâmica do que significa a produção do conhecimento. A produção do conhecimento, gente, não é o texto feito, guardado a 7 chaves. É exatamente o contrário. Produção de conhecimento tem a ver com o escoamento desse conhecimento. O conhecimento se firma no diálogo, tenso ou não tenso, com outro conhecimento. Ou com um conhecimento da mesma área ou temática que diverge em método, em conteúdo, etc. É aí que ele se firma. Mas não as 7 chaves. Tanto é que os TCCs nossos, né, devem ser colocados na bibliografia de leitura dos alunos. Meus alunos aí de metodologia do ensino de história tem pelo menos 3 TCCs obrigatórios para ler. Né? Um é o TCC do Clismo, porque eu dou metodologia do ensino de história utilizando o Cineclube. Né? O outro é o TCC da Tereza e da Ana Cristina, que vai falar sobre como ensinar a história afro-brasileira através do livro didático. Agora, como é que eu vou fazer isso? Se já tem uma pesquisa, já teve gente que se debruçou sobre isso, eu preciso ler isso para poder fazer algo, aprofundar esses conhecimentos, avançá-los, etc. E o outro TCC, né, que eu tenho utilizado ultimamente, é do aluno Pires, né, que é o Anderson Pires, que também fez sobre o livro didático, e foi muito interessante, foi um debate que nós fizemos aqui. Então, o que eu estou falando aqui é que esses debates do Cineclube, essas reflexões sobre os filmes, as resenhas críticas, tem que retornar para nós para fazê-los movimentar, refletir, discutir. Né? O conhecimento não é para ser feito e naquela linguagem depositária, né? Está num lugar e eu encerrei, não é isso. Porque o conhecimento tem a ver com a vida, então é trazer as questões que ela envolve. Às vezes você precisa atualizar o texto, né? Tem coisas que não servem mais, mas muita coisa ali permanece, né? Então é de validade universal, coisa desse tipo. Né? Bom, portanto, para falar da juventude negra em nosso país, abordada nos filmes projetados, né, pelo Cineclube ou não, é preciso contextualizar a nossa formação. Entender primeiramente que esse processo é histórico, então, sempre observar na história, né, é intencional, construído para ser assim, para sustentar um sistema de exploração e de opressão em favor de uma elite racista, no caso étnico-racial, detentora dos meios de produção e reprodução cultural. Né? A realidade, por exemplo, tratada nesses filmes que eu vou citar, tem tudo a ver com isso. Né? O café até escuro. Pôr em evidência a situação da nossa juventude negra, e aí eu escolhi o tema da juventude negra. Então, o que eu fiz? Eu escolhi alguns filmes, na verdade, escolhi o Batista, nem foi eu. Não foi muito democrático, mas eu aceitei o desafio. Ele falou: gostaria que você escrevesse um texto para a gente publicar, ter a próxima publicação. Porque você debateu. E aí ele usou o critério da participação no debate. Então, naqueles que eu fiz o debate anterior aqui, que eu escrevesse um texto para ser publicado e que eu então refinasse com alguma temática que unificasse esses filmes. Assistindo novamente os filmes, ou vendo meus escritos, porque alguns desses filmes não me foi permitido ver novamente, eu descobri que o tema que os unifica, e é da atualidade, é a juventude. Que é o tema, inclusive agora, do extermínio dos jovens negros, né? Por causa da violência, etc. E acho que acertei em cheio na temática desses filmes, tirando um outro reparo que é preciso fazer, como por exemplo o filme Cadillac Record, né? Que embora trate da juventude, mas aí nós estamos falando de uma realidade americana, né? Mas nós estamos falando também dos conflitos raciais lá, mas como que isso vai aparecer na música,
né, como expressão de resistência na música. Portanto, essa abordagem vai aparecer no texto mais à frente. Eu, para unificar para a palestra, tive que separar alguns filmes que eu não vou lidar aqui nesse momento, porque exigiria um pouquinho mais tempo, né, entre nós, que é Tiros em Ruanda e Cadillac Record, porque Cadillac Record, já disse, né, tem a ver com a realidade americana, a década de 50, 60, e Tiros em Ruanda, um pouco mais recente, né, se não me engano, não sei se é 95, 2005, 95, né, África, né, e continente africano, tem a ver com o genocídio que ocorreu lá, né? Então, ver a juventude negra nesses dois filmes vai me exigir mais pesquisa, não que não tenha, tem, mas é tão forte, né? A forma dessa linguagem que foi utilizada para mostrar essa realidade para nós, que não dá para unificar e fazer comparações diretas, por exemplo, com a realidade das favelas do Rio de Janeiro, como aparece nos filmes que eu vou falar aqui, né? Mas agora eu vou voltar para a metodologia. Estou fazendo a digressão sempre falando do conteúdo e método ao mesmo tempo, tá? Então, estudar a temática da juventude negra, abordada no Cineclube, e aí eu estou tentando demonstrar uma possibilidade de pesquisa, tem no mínimo duas finalidades. A primeira, natureza metodológica. A gente não pode estudar uma temática no Cineclube sem traçar um método, uma forma de como você vai apreender aquele filme. Porque se você ficar sem método, a tendência sua é você reproduzir o filme. É você sair em defesa do mocinho, né? Ou do negro, ou daquele que apanhou, ou chorar, etc. Você não consegue, né? Você não consegue ver a produção no seu todo se você não estabelecer um método. Então a primeira lição que eu levantaria seria um pouco isso, né? A primeira, então, é de natureza metodológica. É um olhar para nós. Conhece-te a ti mesmo. Uma visão socrática mesmo, né? Que para se realizar precisa indagar sobre quais linguagens nós estamos falando, do que significa a arte cinematográfica, né? Qual o seu potencial para pôr em questão as grandes problemáticas da vida em sociedade, e em especial da sociedade capitalista contemporânea, que é importante lembrar, olhando para a história, é herdeira de mais de 300 anos de escravidão, né? A escravidão que sustentou, né, a formação das elites nacionais, a formação do nosso país, né? Tanto na época colonial, quanto na época do Império, né? Tivemos dois reis, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Mas quando você passa para a República, a ilusão da República que vai resolver o problema, você refina a forma dessa escravidão ou dessa exploração através da ideologia, né, da democracia racial, né? Então, olhar o Cineclube, olhar a juventude negra sendo retratada nos filmes, é preciso ter esse olhar histórico, porque senão você se perde, você passa a incorporar necessariamente o que o diretor ou o que aquela concepção quer passar para nós. Isso não significa que você não possa incorporá-la, né? Não significa que você não possa concordar, mas concordá-la depois de fazer a contraposição, de verificar os diferentes dados, né? Portanto, o cinema ou o Cineclube, desta forma, pode ser entendido também como um conjunto de produção ficcional, né? E é dessa forma que eu proponho que seja visto, né? De projetos que intencionam uma gama de questões que estão para além das projeções que nos encantam ou indignam quando assistimos um filme, né? A segunda, então essa é a primeira finalidade, a finalidade metodológica e
como aprender esse filme. A segunda finalidade do Cine Clube e dessa discussão sobre a temática da juventude negra nos remete para a nossa história, nossas questões, nossa vida em sociedade ou a nossa realidade. Realidade tão rica e complexa que não é possível de ser reproduzido na tela. Porque, normalmente, tem um estudo feito sobre a questão da exposição das crianças, né? Quando assistem esses filmes que mexem conosco, com as crianças, que determinado período e idade dessas crianças, elas acreditam fielmente que o que apareceu lá no filme é verdade. E por isso que algumas crianças, inclusive, reproduzem, né? Numa brincadeira assim, menos trágica, não é tão trágica quanto, por exemplo, quando assiste um filme de super-homem, coloca uma capa e vai pular de cima do andar lá para ver se voa, né? Coisa desse tipo, né? Ou ver tomando qualquer líquido, né, colorido, bonito, aí olha lá os nossos desinfetantes, que cada dia mais está com uma cor colorida para chamar a atenção nossa, né, do veneno, mas para a criança aquilo é uma coisa linda, né? Vai e toma aquilo, coisa desse tipo. Quer dizer, o efeito que o cinema e que essa linguagem tem em nós pode ser visto, por exemplo, na criança. Agora em nós adultos você acha que não tem? Tem, mas ele tem de uma outra forma, da forma crítica que nós... Portanto, a realidade é tão mais complexa, não cabe na tela, né, na linguagem cinematográfica, mas ela pode retratar, e é assim que ela deve ter sido vista, né? E eu digo então que ela extrapola, mas ela pode ser representada. E como é que ela pode ser representada? Aí eu vou lançar a mão aqui do Platão, né, com uma sombra da realidade, né? E eu trouxe aqui só para mostrar, quem precisar depois. O ideal seria ler no próprio Platão, está na República, né, de Platão, a alegoria da caverna, né? Mas o Jostengarden, ele faz uma interpretação muito interessante do mito da caverna nesta obra, que talvez aproxime mais da nossa linguagem e possa nos ajudar, né? Mas a linguagem cinematográfica pode ser vista um pouquinho como a atualização do mito da caverna de Platão, né? Vamos atualizar aqui um pouquinho como é que é o mito, né? Então, vamos ver se a gente lembra bem o que é o mito da caverna, né? Então, Platão está contando lá da história de alguns homens, de algumas pessoas que vivem em uma caverna, né, e estão acorrentados dos pés ao pescoço, no chão, né, de forma que estão olhando para uma parede durante toda a vida, moram lá. Por trás dele, uma estrutura mais elevada, tem um fogo, né, e entre o fogo e eles tem uma abertura dessa caverna que dá acesso ao mundo fora dessa caverna, né? Essa história foi escrita há 500 anos antes de Cristo, né? Uma alegoria fantástica. E de forma que essas pessoas estão lá e nessa passagem das coisas da vida na boca dessa caverna, por conta do fogo, projeta a sombra do que passa lá fora na parede no qual essas pessoas estão amarradas, estão olhando, de forma que elas estão uma do lado da outra e vão conversando sobre o que está passando lá, né? Isso é mais ou menos assim. Então, se alguém está passando lá com um vaso na cabeça, aparece um vaso na cabeça em forma de sombra lá. Se alguém está passando com um cachorro, um gato, um cavalo passando, está passando o cavalo, está passando as coisas lá na sombra. Essas pessoas não estão vendo, né? Mas estão vendo a sombra. E elas vão dominando essas sombras, né? Do que é a realidade para eles, né? E vão conversando sobre aquilo. Como eles estão conversando, a caverna tem eco, produz um eco que retorna a eles, dando a ideia de que aquela realidade, aquelas sombras estão conversando. Portanto, aquele é o mundo dessas pessoas, né? É a realidade. E assim eles dominam aquelas realidades, assim eles vivem aqui, né? E